Bom, turma, como eu falei para vocês, nós vamos dividir essa aula de tecido nervoso em várias pequenas aulas para facilitar aí o contato de vocês com a matéria, né? Para não ficar picando a aula, vocês com aulas menores conseguem se organizar melhor e encaixar o tempo da aula no tempo disponível de vocês. Então, nessa segunda parte da aula de tecido nervoso, nós vamos concentrar nossa atenção nas células ependimárias. Como nós já comentamos na nossa aula de introdução, é a célula que reveste as cavidades existentes no interior do sistema nervoso central. Então aqui a gente tem uma fotografia bem bonita que mostra, não é uma fotografia, é um desenho, mostra por transparência a localização dos ventrículos encefálicos, dos aquedutos e do canal medular. Então a gente tem aqui uma visão frontal e uma visão lateral desse sistema de cavidades, né? Então olha o que a gente está observando aqui: o cérebro, cerebelo, tronco encefálico aqui em cinza. E desenhado em azul, a gente tem os ventrículos laterais que ocupam aí a córtex cerebral, né, derivada do telencéfalo, o forame interventricular, que se continua com o terceiro ventrículo. Esse terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto mesencefálico. E o quarto ventrículo, ele se continua com o canal medular, através da abertura mediana, e ele tem duas aberturas laterais que drena o líquor, substância que vai ser produzida pelas células ependimárias nos quatro ventrículos. Esse líquor é drenado para o espaço subaracnoide através dessas aberturas laterais do quarto ventrículo. Aqui na visão lateral, a gente tem os ventrículos laterais bem desenvolvidos, ocupando ali a córtex cerebral, o forame interventricular comunicando os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo, o aqueduto mesencefálico descendo em direção ao quarto ventrículo, que se comunica com o canal central da medula através da abertura mediana e que tem dilatações laterais que vão drenar então o líquor em direção ao espaço subaracnoide. Então aqui a gente tem uma visão histológica, certo? Na figura inferior aqui, nessa fotografia inferior, a gente tem um corte transversal de medula espinhal. Então, na medula, a substância branca, que é uma parte do tecido nervoso, a gente ainda vai falar disso mais à frente, ela tem localização periférica, e a substância cinzenta, que é onde a gente encontra os corpos de neurônio, tem posição interna ou central. E no meio da medula espinhal, a gente tem então uma cavidade, que é o canal central da medula. Reparem que aqui tem um tecido, olha, cujas células são colunares, são células altas, que reveste o canal central da medula, isolando a cavidade do restante do tecido nervoso. Essas células, cujos núcleos vocês estão vendo em rosinha, fazendo umas bolinhas aqui, ó, são as células ependimárias. Já nessa fotografia aqui de cima, a gente tem uma foto, um pedacinho do quarto ventrículo. O quarto ventrículo, ele se localiza entre a ponte e o cerebelo. E nessa fotografia, pegou só um pedacinho do cerebelo e não pegou a ponte, né? Pegou só um pedacinho aí. Então, o que a gente está observando? Uma cavidade. Essa cavidade ela tem um formato meio piramidal e revestindo a cavidade, células cúbicas de natureza epitelial, são as células ependimárias.
que acontece com as células ependinárias? Nos ventrículos e apenas nos 4 ventrículos, esse epitélio simples acaba se projetando, olha aqui, ó, ele sai da superfície de revestimento do órgão e se projeta na luz do ventrículo, formando essas franjas, formando essas projeções. O conjunto dessas projeções é chamado plexo coroide, e as células desse plexo secretam um líquido chamado líquido cefalorraquidiano ou cerebroespinal, também chamado líquor. Então, veja bem, essas células ependinárias, olha, que estão revestindo o canal medular, elas não são secretoras. Elas fazem o isolamento do tecido nervoso em relação à cavidade. Essas que vocês estão vendo aqui revestindo o cerebelo, que vão revestir ponte, etc., também não são secretoras. Mas, na região dos ventrículos, essas células ependinais não secretoras se projetam no interior da cavidade, formando essas franjas. O conjunto é chamado plexo coroide, e aí sim, essas células são secretoras de líquor. Nós vamos falar um pouquinho mais disso adiante. Então, veja algumas características aí das células ependinárias. São células derivadas da parede do tubo neural que mantêm a natureza epitelial, ou seja, são células justapostas, com zonas de oclusão, desmossomas, interditações, e vocês percebem que são inclusive células secretoras, né? Elas revestem todas as cavidades do sistema nervoso central e nos ventrículos formam o plexo coroide e tornam-se secretoras de líquor. Nessa fotografia, a gente tem então uma outra visão aqui, ó, do quarto ventrículo. Repara como ele tem um formato meio triangular. Então, a gente tem aqui um pedacinho do cerebelo de um lado e um pedaço da ponte do outro. A cavidade é o quarto ventrículo. As células que revestem, ó, essas que estão alinhadinhas aqui, onde eu estou passando a ponteira. Essas outras aqui, ó, formam um epitélio simples colunar, são as células ependinárias. Repara que num determinado momento elas se projetam em direção à luz do ventrículo, formando o plexo coroide. Essas células, então, elas são secretoras de líquido, um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, ou cerebroespinal, ou ainda líquor. Na fotografia da esquerda, a gente tem uma visão em maior aumento. Então, essas franjas que formam o plexo coroide, elas são formadas de quê? De tecido conjuntivo, vascularizado, como vocês já sabem, revestidos por um epitélio colunar simples, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, o que essas células ependinárias do plexo fazem? Elas transportam íons, né, que saem aqui da corrente sanguínea, dos capilares sanguíneos e migram para a matriz do tecido conjuntivo. Essas células secretam íons em direção à luz do quarto ventrículo, ou do terceiro ventrículo, ou dos ventrículos laterais, e esse transporte de íons promove um transporte de água por osmose. E essa água, então, vai preencher todas as cavidades do sistema nervoso central. E, além de preencher todas as cavidades do sistema nervoso central, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, então perceba que o desenho, olha, a gente tem o crânio representado aí em marronzinho, em branco, a gente tem a dura mater representada em marrom, a gente tem o cérebro representado aqui em azul e branco, a medula espinhal da mesma forma. Então, vocês estão vendo aqui, inclusive, a hipófisezinha, né? E aqui a pituitária. Bom, cerebelo. E aí, o que a gente está vendo aqui, ó?
Ventrículo encefálico cheio de líquido, esse azul mais escuro. Repara que ele passa lá no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, e do quarto ventrículo, esse líquido vem para dentro do canal central da medula e preenche esse canal, mas ele também drena lateralmente aqui, ó, no espaço subaracnoide, e vai acabar revestindo o encéfalo e também a medula espinhal pelo lado de fora. Uma das principais funções desse líquido cefalorraquidiano, o líquor, é amortecer impactos. Então, quando a gente bate a cabeça em algum lugar, por exemplo, a gente tem pouquíssima gordura embaixo do couro cabeludo, não tem muito como absorver o impacto, né? O osso é um tecido duro, propaga bem as ondas de choque. Se nada fosse feito, as lesões cerebrais seriam muito mais frequentes. Então, na hora que essas ondas de choque, que porventura acontecem quando a gente esbarra a cabeça, bate a cabeça em algum lugar, elas são amortecidas pela água do líquido cefalorraquidiano, que envolve todo o sistema nervoso central pelo lado de fora e também pelo lado de dentro. Aqui à esquerda a gente tem um esquema que mostra então o mecanismo de produção e drenagem do líquido cefalorraquidiano. Então, nos ventrículos laterais a gente tem plexo coroide, essas células secretam líquor que drena para o terceiro ventrículo através do forame interventricular. No terceiro ventrículo, esse líquor se soma à produção do plexo coroide do terceiro ventrículo e drena para o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral, antigamente chamado de aqueduto de Sylvius. No quarto ventrículo, o líquor se soma à produção do plexo coroide do quarto ventrículo, parte entra no canal central da medula, através da abertura mediana do quarto ventrículo, e parte drena para o espaço subaracnoide através das aberturas laterais do quarto ventrículo. Bom, então o líquor ele é produzido no interior do sistema nervoso central, nos ventrículos encefálicos, pelo plexo coroide, e ele é drenado para as veias da dura mater e do crânio através das granulações da aracnoide. Então, eu vou mostrar vou voltar no slide anterior para vocês verem essas granulações representadinhas. Nessas granulações, que são evaginações da aracnoide para o interior da dura mater, a gente tem um plexo venoso bem desenvolvido que ajuda na drenagem do líquor. Então, vocês podem ver aqui a representação de várias granulações da aracnoide, mostrando os pontos de drenagem do líquido cefalorraquidiano. Então, como a gente falou, a produção do líquido cerebroespinal, também chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor, é feito pelas células ependinárias dos plexos coroides, localizados dentro dos ventrículos encefálicos. A capacidade volumétrica do sistema é de aproximadamente 120 ml no adulto. Já comentamos, né, que essa produção se dá por transporte de íons em direção ao luz do ventrículo, acompanhado de um transporte de água por osmose. Então, a composição do líquido cerebroespinal é basicamente uma solução salina, que tem como principal função o amortecimento, mas também contribui para a remoção de resíduos metabólicos e é útil em determinadas situações para se determinar possíveis infecções nas meninges. Então, em determinadas situações, é possível fazer a punção desse líquido cerebroespinal
e avaliar se ele está contaminado por algum micro-organismo, se tem muito linfócito circulante ou outro leucócito, enfim, né? Ele também é útil para fazer com que anestésicos sejam drenados no entorno do sistema nervoso central. E uma coisa importante para a gente compreender é que se houver um desbalanço aí, a palavra me fugiu, entre produção e reabsorção do líquor, ou seja, se houver nossa, fugiu totalmente a palavra aqui, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se houver um desequilíbrio entre produção e reabsorção, esse líquido ele pode começar a se acumular dentro do sistema e começar a ultrapassar essa capacidade, ocasionando pressão nas meninges e no tecido nervoso associado. Esse problema, né, ele se traduz num sinal, num sintoma chamado hidrocefalia, né? E que pode também ser causada não só por esse desequilíbrio entre produção e reabsorção, mas também por um bloqueio na drenagem, alguma coisa que bloqueie os orifícios, né, os forames laterais do quarto ventrículo. E o que vem a ser a hidrocefalia? A hidrocefalia é o acúmulo de líquor dentro desses espaços, né? E ela pode ser congênita ou adquirida. Quando ela é congênita, ela se deve a uma malformação durante o desenvolvimento embrionário. Essa malformação pode ter diferentes causas, né? E como consequência, a hidrocefalia congênita, ela causa aumento do perímetro cefálico, dilatação das fontanelas, diminuição na espessura dos ossos cranianos e menor desenvolvimento do córtex cerebral, podendo inclusive, dependendo da situação, causar retardo no desenvolvimento da criança. Já quando ela é adquirida, o que a gente tem que entender? Os ossos cranianos já se fundiram e não tem como os tecidos adjacentes cederem à pressão do líquido e crescerem, como acontece na hidrocefalia congênita. Isso vai gerar um aumento imenso da pressão interna, gerando dor de cabeça, inapetência, sonolência, irritação. Se comprimir o nervo óptico, perda de visão, pode levar a convulsões também. A causa da hidrocefalia adquirida pode ser infecções, especialmente as causadas por verme, como por exemplo a cisticercose, né? Tumores próximos aos forames laterais, traumas, acidentes vasculares encefálicos. Tudo isso então pode gerar uma situação aí de acúmulo do líquido cefalorraquidiano no interior do sistema nervoso central, que caracteriza então a hidrocefalia. Dependendo do motivo, o tratamento até pode ser medicamentoso, dependendo da intensidade do problema e do motivo. Mas, na maioria das vezes, se faz necessária uma intervenção cirúrgica, chamada de derivação ventrículo-peritoneal. Nessa intervenção é colocado então um catéter que drena o líquor até a cavidade peritoneal. Na extremidade desse catéter existe uma válvula que faz então que propulsiona então a drenagem do líquor do espaço subdural até do espaço subaracnoide até o peritônio, diminuindo então a pressão gerada por esse acúmulo de líquido e minimizando
ou eliminando os problemas acarretados pela hidrocefalia. Aqui então, para a gente resumir tudo que a gente falou, a gente tem um ventrículo encefálico, né, que é o terceiro ventrículo, mostrando a célula ependimária revestindo a parede da cavidade, mas também se projetando para o interior, formando o plexo coroide, local de secreção do líquor. Aqui no canal medular, as células não são secretoras, elas apenas revestem o canal, podem ajudar também na reabsorção do líquor. Aqui um desenho mostrando as células ependimárias, sustentadas aqui pelos astrócitos, né? Os vasos sanguíneos, né, adjacentes, que vão então contribuir para o transporte de íons e água em direção à cavidade ventricular, né, durante a formação do líquor. E aqui na microscopia eletrônica, né, mostrando que essas células têm microvilosidades, o que pressupõe então que elas possam também ajudar na reabsorção do líquido. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma visão da importância das células ependimárias, de onde que elas estão, o que que elas fazem, não é? E na próxima videoaula, então, a gente vai falar dos astrócitos.